Hoje eu estou em Cáceres, Mato Grosso, na Praça Major João Carlos, e eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Segundo vídeo, e hoje eu quero abordar com você o problema da transmissão geracional e as suas consequências. O problema de quem tem a responsabilidade de ensinar e transmitir conhecimento, o conhecimento revelado de Deus, e falha nessa transmissão. Que consequências isso pode acarretar na vida de quem falha e na vida dos demais? No livro de Oséias, capítulo 4, no verso 4 e 5, a palavra de Deus diz, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada: todavia que ninguém me acuse nem me repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Deus reúne duas classes de pessoas, os sacerdotes e os profetas. Esses homens, na antiga aliança, tinham a responsabilidade de transmitir o conhecimento de Deus e os ensinos de Deus acerca dos estatutos, dos juízos e dos mandamentos. E ele disse, a minha recomendação, ou melhor dizendo, a minha reclamação é com vocês profetas e com vocês sacerdotes, porque eram esses homens que, com a obrigação dada por Deus, falharam em transmitir a mensagem de Deus. E essa falha, ela foi deliberada. Ela aconteceu gradativamente, mas foi deliberada. Eles, a todo momento, prestavam culto a outros deuses, algo que Deus tinha proibido antes que eles entrassem na terra prometida, na terra de Canaã. E eles ofereciam cultos a outros deuses e se esqueciam de, nas gerações dos filhos e dos filhos, transmitir a palavra de Deus. As pessoas que tinham obrigações com Deus, com a transmissão de ensino da palavra de Deus, seriam removidas definitivamente. Lemos o verso 4 e o verso 5 de Oséias, agora deixe-me ler o verso 6, um verso consagrado, conhecido em toda a igreja. A palavra de Deus diz assim, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. A primeira grande consequência, eu vou fazer uma pausa aqui, a primeira grande consequência é que o povo perece. E o povo perece porque esse conhecimento, que é importante, vimos no vídeo anterior, que esse conhecimento que traz prosperidade para as pessoas, esse conhecimento, quando não é transmitido, leva um povo, uma nação, a falhar, a tropeçar, a perecer, como diz a palavra. E ele continua e disse, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, ou seja, o que eu disse anteriormente, uma rejeição deliberada, eles decidiram não transmitir o conhecimento, eles falharam. Por vocês rejeitarem o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Mais uma pausa, e ele disse, agora vocês, os quais eu tinha levantado com uma função de ensinar, de transmitir esse conteúdo, junto com os profetas, eu vou rejeitar vocês, eu vou tirar vocês da minha presença e dessa função. Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, diz a palavra, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então não só os profetas e nem só os sacerdotes seriam retirados desse serviço, mas eles também veriam no futuro as suas próximas gerações serem removidas do serviço na casa de Deus e do serviço da obra de Deus, a transmissão de conteúdo. E é exatamente sobre remover esses demais, ou seja, as próximas gerações, que no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, Deus faz uma reprimenda a Eli, o sacerdote. Eli era um sacerdote que tinha 2 filhos, e esses 2 filhos tinham mais interesses próprios do que os interesses genuínos da transmissão de conteúdo e de um bom testemunho como sacerdotes. E no verso 30 do capítulo 2 de 1 Samuel, a palavra de Deus diz, portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei os que me desprezam. Então Deus está dizendo para o profeta Eli, para o sacerdote, melhor dizendo, o sacerdote Eli, eu não vou honrar você, e nem a sua casa, e nem os seus filhos. Eu vou remover você desse serviço, porque você falhou deliberadamente. Você quis falhar, você não se esforçou, não teve zelo para transmitir os meus estatutos, os decretos, aquilo que era dado aos sacerdotes, né, aos sacerdotes levitas, transmitir ao povo. Então, Deus disse, eu vou remover vocês desse serviço. Algo que se concretiza, você pode ver em 1 Reis, capítulo 2, verso 26 e 27, a palavra de Deus diz assim, e ao sacerdote Abiatar, o rei disse aqui, o rei Salomão, dizendo,
Vá para Anatote, para os seus campos, porque você é um homem digno de morte. Salomão dizendo ao sacerdote Abiatar: hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Verso 27. Salomão expulsou Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Aquilo que falamos anteriormente, Deus removeu todo o sacerdócio da casa de Eli, porque eles desprezaram o conhecimento e a transmissão geracional. Então a casa de Zadok, ficou conhecida assim essa expressão, a casa de Zadok, toma o lugar da casa do sacerdote Eli, porque estes haviam perdido o interesse ou a responsabilidade de transmitir o conteúdo. E é nesse momento que o vídeo vai ficar preto e branco, porque passou uma moto. Jesus, no Novo Testamento, e se você acha que esses juízos de remoção se aplicavam só à velha aliança, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Jesus faz uma reprimenda à igreja de Éfeso. Jesus alertou a igreja de Éfeso sobre a volta das primeiras obras. Você pode ver em Apocalipse capítulo 2, eu vou ler aqui agora, capítulo 2, verso 4 e 5. Jesus diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor, as primeiras obras. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Jesus está considerando que aquela igreja havia tropeçado nisso. Cair é entrar em pecado, é uma falha. Aquela transmissão geracional, aquele ensino genuíno, o primeiro amor, havia falhado. E Jesus complementa e diz: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nos últimos versos do primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus explica o que significavam os anjos e os candelabros. O candelabro era a igreja. Jesus estava dizendo para o anjo da igreja de Éfeso: eu vou remover essa igreja de você, porque você não tem se esforçado em transmitir o conteúdo genuíno da palavra de Deus para a igreja. Jesus estava alertando sobre uma remoção definitiva. O que eu quero dizer para você é que o motivo do tropeço era a falha na transmissão geracional, e a consequência era ser removido desse serviço, mas também levava o povo a tropeçar. No livro de Atos, capítulo 19, verso 18, e o verso 20, que eu vou ler agora para você, fala sobre essas primeiras obras da igreja de Éfeso. O que eram as primeiras obras? E elas estão ligadas definitivamente à prática da transmissão de conteúdo, do genuíno ensino da palavra de Deus. O verso 18 de Atos 19 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. A palavra estava sendo pregada em Éfeso. Paulo chega em Éfeso, depois de batizar 12 e de ver neles derramado o Espírito Santo, a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia na igreja de Éfeso. Verso 19, também muitos dos que haviam praticado magia reuniram os seus livros e queimaram diante de todos. Eles estavam rejeitando o conhecimento secular, o conhecimento de doutrina de demônios, e aceitando a palavra de Deus que era pregada. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. As primeiras obras que Jesus instava a igreja de Éfeso a voltar, era o momento em que a palavra de Deus crescia e prevalecia, porque havia ensino e havia quem ensinava. Então Jesus estava lembrando a igreja de Éfeso: vocês um dia se esforçaram para ensinar, eu queria que vocês voltassem a esse ensino. Partindo para a conclusão desse vídeo, eu quero deixar uma mensagem no seu coração. O ID de Jesus em Mateus 28 é para mim, mas é para você. Quando eu e você deliberadamente negligenciamos essa transmissão, nós falhamos com Deus. E essa falha pode custar caro. Nós podemos ser removidos e ser substituídos porque nós decidimos abandonar essa transmissão de conhecimento. Jesus pediu para que eu e você sejamos influenciadores. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esses prejuízos não ficam só na esfera pessoal. Jesus, quando alertou a igreja de Éfeso, disse que ele ia tirar a igreja do anjo. Mas a gente percebe um padrão nas Escrituras. Quando eu e você deixamos de fazer aquilo que temos que fazer no ensino correto da palavra de Deus, nós não trazemos só prejuízo para mim ou para você, se você é um ensinador da palavra. Nós trazemos prejuízos para as futuras gerações, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, porque a gente perpetua um ciclo de transmissão geracional falha. O que eu quero deixar para você é que a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de transmissão, gera uma nação enfraquecida. Que você medite, que essa palavra sirva de reflexo e de reflexão na minha e na sua vida. E que Deus te abençoe.